Galera, tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo, né, aqui pro YouTube, tô sem muito tempo. Mas enfim, né, vamos falar sobre esse caso do Peninha, né? Queria falar sobre esse caso aí, pra gente poder refletir um pouco sobre várias questões, acho que é bem importante pra gente pensar várias questões, né? E, em primeiro lugar, né, o Peninha é uma figura controversa, complexa, né, assim. Eu acompanho ele há algum tempo, né? Há muitos anos já vejo alguns conteúdos dele, algumas entrevistas, algumas participações dele em congressos e coisas assim. E assim, ele é uma figura muito estranha, né? Aparentemente até meio perdida ideologicamente, eu acho, né? Ele é quase que um Pondé anarquista, né? Assim, aquela figura que quer se colocar como além do bem e do mal e coisas do tipo, né? Mas enfim, né? Então acho que é muito difícil definir o que aquele é de fato, do ponto de vista ideológico político. Mas de qualquer forma, né? A gente tem que analisar o que ele falou, o que gerou essa polêmica toda e a gente analisar como é que a gente deve se posicionar em frente a essa questão, né? E eu vim aqui para isso, para me posicionar e para fazer que vocês também reflitam a respeito dessa questão, né? E também se posicionem, se for o caso. Porque não se trata dele, mas de uma reação a algo que ele falou, né? Então, assim, o que ele basicamente fez foi comemorar a morte de um sujeito fascista, né? E assim, gente, esse moralismo burguês é muito estúpido e estranho, né? A gente vê todo um discurso dizendo não se pode comemorar a morte de alguém, de um ser humano, vai deixar filhos e não sei o quê. E o Peninha brincou com isso, né? Ironizou isso para mim de maneira correta, né? E lógica, né? Porque, gente, o que é um fascista? Eu vou resumir de maneira muito didática, né? E dentro dessa lógica que eu quero trazer aqui, o que é um fascista? O fascista é um sujeito que quer que um pequeno grupo tenha direito a tudo, domine todos os outros, subjugue todos os outros, né? Basicamente é isso, né? E para isso use da violência, da extrema violência, do que for necessário. Então, basicamente é isso. Isso é o fascismo, né? Então, você não tem que ter pena de um fascista, entendeu? Então é muito comum que você comemore a morte de alguém, de um fascista. No caso também, como aconteceu com o Olavo de Carvalho, a maioria das pessoas de esquerda comemoraram a morte do Olavo, brincaram com isso, fizeram meme, até fazem até hoje, né? E eu também faço e acho legal, acho engraçado, né? Porque, gente, se você odeia alguém, é óbvio que você vai comemorar a morte daquela pessoa. Aliás, né? Você tem direito a odiar pessoas. Você tem direito a desejar, gostar, ficar feliz com a morte de alguém. Você não tem direito de matar alguém, né? A punição vai ser sobre você matar alguém ou você de alguma forma planejar a morte ou mandar matar ou coisas do tipo. Agora, você desejar, você ficar feliz com a morte de alguém, isso é um direito seu, né? Ninguém pode negar isso de você. Então, assim, eu sou um defensor da liberdade de expressão, né? Então, assim, não vejo nenhum problema na fala do Peninha, né? É, ele também, né, é um cara que... assim, isso também demonstra muito a hipocrisia da direita, né? A direita liberal, com todo aquele negócio de não deve... ninguém deve comemorar a morte de ninguém, não sei o que, aquela bobagem toda, né? Pequeno burguesa, moralismo pequeno burguês. E, de outro lado, a extrema direita, que vive falando que é a favor da liberdade de expressão e tal, e chega numa hora dessas e é contra, né? Quando é um sujeito como um sujeito da direita que faz piada, o Léo Lins e tal, que eu também defendo que ele tem o direito a fazer piadas, eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade artística,
então para mim também não é problema as piadas dele. Eles dizem que é liberdade de expressão. Agora, quando é o Eduardo Bueno, né, com a sua peninha, aquele seu jeito brincalhão, aquele seu jeito irônico de tratar as coisas, porque tá falando de alguém de extrema direita, aí eles vêm com todo o discurso, não, e as filhas dele, não sei o que, sabe? Ridículo, né? A direita comemorou a morte da Marielle. A direita zoou com a morte da Marielle, e zoou com até mesmo com a morte do neto do Lula, uma criança. Então assim, a direita é extremamente hipócrita, né? No que tange essas questões, isso não nos surpreende, né? Mas na minha opinião, o que a gente deve fazer é mostrar essa hipocrisia, mas isso só é válido do ponto de vista discursivo a partir do momento que nós somos diferentes, ou seja, que nós defendemos a liberdade de expressão e que nós temos coragem de defender isso mesmo dentro de um cenário onde o sujeito é um sujeito que a gente não gosta tanto. No caso seria o Peninha, né? Eu não tenho assim nada ultra contra ele, apesar dele ter umas falas bem estúpidas sobre comunismo, sobre coisas do tipo. Ele fala muita bobagem mesmo e tal. Mas assim, enfim, para mim é só um sujeito que se acha mais inteligente do que é de fato, né? E quer falar sobre coisas que não sabe, né? É isso, né? Ele é um sujeito que é jornalista, mas quer escreve, né, livros sobre história, tem canal sobre história e tal. E fala curiosidades. Ele é um cara que se comunica muito bem, né? Ele é engraçado às vezes, muitas vezes, mas é um cara que não demonstra ter um conhecimento histórico tão aprofundado quanto ele tenta parecer ter, né? Entendeu? Tipo assim, pra mim ele é tipo um Pondé da vida mesmo, né? Então assim, mas de toda forma, né, como eu falei, eu defendo que ele tem o direito de falar isso, né? Então agora o pessoal quer achincalhar ele, o cara perdeu vários patrocínios, por causa de uma bobagem, né? Porque na verdade, é, é, essas empresas, esse sistema que a gente vive, ele vive dentro dessa lógica pequeno burguesa, desse moralismo pequeno burguês, né? Ah, não deve se comemorar a morte de ninguém, não sei o que, não sei o que. Tipo, o sujeito acaba não podendo ter nenhuma liberdade de expressão de fato, né? Quando ele está dentro dessa lógica, né? Por isso que eu tinha até um texto, depois eu vou até trazer, que eu falo a respeito dessa contradição do liberalismo, né? O liberalismo, ele tem esse discurso supostamente pró-liberdade de expressão, pró-liberdade dos indivíduos, mas na verdade essa liberdade ela sempre vai ser condicionada pelo grande capital, né? Pelos interesses do grande capital. Então, quando um determinado discurso, não uma determinada fala, um determinado discurso, uma determinada atitude, não for condizente aos interesses do grande capital, essa pessoa não vai ter mais esse direito de falar aquilo. Então é uma contradição, né, desse sistema liberal, né? Então basicamente é isso, gente. Eu queria refletir sobre isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem aí. Um abraço a todos e até mais.